Secretário, infelizmente, essa não é a lógica dos fatos. Você não tem uma situação num dia e no outro dia uma situação que leva ao colapso uma estrutura pública de saúde. Eu tenho documentos aqui que comprovam que o Estado do Amazonas deixou passar praticamente todo o ano de 2020, em meio à pandemia, para ampliar a compra de oxigênio. Só assinou o aditivo com White Martins no dia 23 de novembro de 2020, para atender o aumento da demanda de oxigênio decorrente da pandemia. Na ocasião, o governo valeu-se de última hora do percentual máximo de aditivo previsto na Lei de Licitações. Ou seja, o governo do Estado do Amazonas deveria ter feito antes. Primeiro, no primeiro momento, quando se identificou o crescimento dos casos, aditivar-se. E a Lei de Licitações estabelece um teto máximo de 25%. Teria que ter feito, no primeiro momento, um aditivo no seu limite máximo, por precaução, como medida de planejamento. Não fez. Num segundo momento, teria que ter instaurado um novo processo licitatório para ampliar a aquisição do insumo. Ou seja, houve absoluta falta de previsibilidade. Escolheu expor a população do Amazonas ao risco de morte. E foi isso que aconteceu no Estado do Amazonas, por irresponsabilidade administrativa. Lhe pergunto, Vossa Excelência chegou, Senhoria chegou depois. O senhor tinha conhecimento específico da situação desse contrato com o White Martins, que eu mencionei aqui, do aditivo? Sim, a White Martins solicitou um aditivo. Quando? De 25% em julho. Esse processo foi tramitando, mas a ênfase da White Martins... A data novamente de quando a White Martins pediu... No mês de julho. Julho. Pediu o aditivo para dar lastro orçamentário ao contrato, em virtude da projeção do aumento de consumo mensal, da média mensal. Ela pediu em julho? Antes da primeira alça, senador, a média era menos de 15 mil. E após a segunda alça, a média subiu um pouco para em torno de 18 mil metros cúbicos por dia. Então, o que a White Martins pediu foi um ajuste contratual para dar lastro orçamentário. Ela pediu aditivo? Sim, aditivo contratual. E ela vinha informando o Estado do Amazonas, o governo do Estado, sobre a situação do quadro de oxigênio. Precisava rever o contrato. O Estado foi notificado algumas vezes pela White Martins. O processo tramitou para poder fazer o aditivo, mas veja que esse aditivo 6 meses? de 25%, senador, o aditivo de 25%, se nós formos analisar o que aconteceu depois, ele não faria frente à demanda. Né? Nós tivemos, não faria frente à demanda. A produção dela, ela é limitada. Uma planta dela, eu acho que é 30 mil, 40 mil por dia. Era 28, aumentou para 36. É isso. Total deles. Então, a White Martins, sabendo que ela não tinha condições de produzir, e o Estado, sabendo do aumento, teriam que ter se preparado, se organizado, fazendo planejamento para trazer o oxigênio. Não dava para fazer outra fábrica ali naquele dia, mas trazer o oxigênio de fora dava. A empresa seria obrigada a cumprir o contrato. Indago a Vossa Senhoria, em que momento Vossa Senhoria assumiu o posto de secretário? Em que data? 1º de setembro. Discutiu com o governador esses aspectos? De oxigênio? Oxigênio? Não, esse tema oxigênio ele foi levado à baila durante esse processo do contrato do oxigênio, que eu assinei ele do aditivo em novembro, mas é uma questão apenas de regularidade contratual, de lastro orçamentário. Em nenhum momento a White Martins fez uma projeção que precisaria um volume do que foi necessário. Nem a White Martins sabia. No dia 7, e isso está em depoimento, inclusive, do Ministério Público Federal deles, eles não tinham noção dessa demanda que Secretário, o número de casos estava crescendo ainda em 2020, secretário. Não é verdade? Não é correto afirmar a essa CPI que o número de casos veio de uma hora para outra à estratosfera. Os casos vinham evoluindo ainda no mês de dezembro. Vossa Senhoria só tomou conhecimento de que estaria diante de um problema de oxigênio a partir de janeiro de 2021? É isso que quer dizer a CPI? A partir do contato da White Martins, que pediu a necessidade do apoio logístico para ajudar no transporte. Aí, porque nós estamos falando da White Martins, que é uma multinacional e que é a maior empresa e a melhor empresa que nós poderíamos ter lá no Amazonas para fornecer oxigênio. Tanto é verdade que era possível se antecipar com planejamento e resolver o problema, que quando veio a crise, o oxigênio chegou. O que faltou foi planejamento. Houve um lapso temporal ali de falta de cobertura, que é um crime contra a humanidade. Então, se tivesse apontado na fase certa o risco do problema, tivesse colocado no planejamento, nós não teríamos a situação que tivemos no Estado do Amazonas. É uma questão de lógica, é racional. Aqui Vossa Senhoria disse que fez primeiro contato com o ministro sobre a situação no dia 7, pedindo apoio logístico. Objetivamente, quando teve esse apoio? Com a chegada da primeira remessa de cilindros? Ela chegou no dia 8 à noite. Pediu dia 7, chegou dia 8. O senhor afirma que recebeu o documento da White Martins
alertando para a necessidade de apoio com oxigênio, tarde da noite do dia 7. 7 para 8. E que esse documento foi encaminhado ao Ministério da Saúde, no mesmo dia 7 para 8. Procede essa informação? Nós mandamos, por orientação do ministro Pazuello, para o Comando Militar solicitando esse apoio logístico. Não, eu estou falando aqui da comunicação com o documento que Vossa Senhoria recebeu da White Martins e disse aí que encaminhou ao Ministro da Saúde esse documento. Eu estou pedindo a Vossa e dando a Vossa Senhoria a oportunidade de buscar na memória o que de fato aconteceu, para que não paire dúvidas sobre a cronologia dos fatos. Recebeu o documento da White no dia 7 e encaminhou ao Ministério no próprio dia 7, foi isso? A White Martins encaminhou para nós, com cópia para o Ministério da Saúde, o pedido do apoio logístico. Vossa Senhoria disse que o Estado do Amazonas, que o governo do Estado, que a Secretaria de Saúde encaminhou o documento ao Ministério da Saúde. Estou perguntando se é esse o fato. Então, Vossa Senhoria... o apoio logístico. Veja a contradição, senhor presidente. 15 segundos. O documento não foi encaminhado, então, ao Ministério da Saúde. Esse documento só chegou no Ministério da Saúde no dia 16 de janeiro. Vossa Excelência tem a contrafé desse documento enviado ao Ministério da Saúde antes dessa data? Porque disse que tinha enviado ao Ministério. Eu liguei para o ministro Pazuello, informei da situação e Vossa Senhoria já disse isso, está claro. Ligou no dia 7 e no dia 8 já teve a resposta efetiva do Ministério da Saúde. Sim. É isso? É porque a narrativa aqui é que parece que há uma eternidade entre o contato e a resposta do ministro. E quando a gente está diante dos fatos, verifica que não é bem assim. É por isso que eu estou reiterando nessa pergunta. Ele disse aqui, senador, que dia 8, dia 9 mandou correspondência, dia 10, dia 11. Foi isso? Isso. Ele disse que tinha mandado o documento no dia 7. Ele disse isso aqui. Mas agora já disse que não mandou. Ele fez contato no dia 7 com o ministro sobre o aspecto logístico. Sobre o aspecto logístico. E no dia 8 houve a resposta logística que o Estado do Amazonas solicitou.